Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o cooperador Alex e hoje nós vamos falar da lição número 2 da nossa revista desse trimestre. A nossa revista que tem por título Os Heróis do Novo Testamento. E a aula número 2, o título dela é Mateus, o Apóstolo Improvável. Irmãos, essa lição ela é muito interessante. Nós vamos falar sobre um pouco da vida de Mateus, falar sobre o Evangelho de Mateus e conhecer um pouco da estrutura literária deste livro e também a vida também do apóstolo e discípulo Mateus, que foi o cobrador de impostos. Na nossa introdução, nós vamos ler o texto básico que se encontra no livro de Mateus mesmo, nos capítulos 9, dos versículos 9 a 13 e 10, dos versículos 1 a 7. O texto áureo encontra-se em Lucas 5:27, que diz o seguinte: E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. Queridos, aqui nós vamos entender, Mateus e Levi, nós temos esses dois nomes, e no decorrer da lição, nós vamos entender que esses dois nomes é a mesma pessoa, ok? Os objetivos da lição são os seguintes: nós vamos compreender as circunstâncias do chamado de Mateus, nós vamos saber que o apóstolo foi usado por Deus para escrever um dos evangelhos, e também conhecer o resumo biográfico do evangelista que defendeu a genealogia de Cristo a partir de Abraão. Na nossa palavra introdutória, irmãos, nós vamos entender que os escritores dos evangelhos, eles utilizaram dois nomes para Mateus. Era Mateus e Levi, né? Se referia à mesma pessoa. Nós encontramos os relatos bíblicos, 5 citações ao nome de Mateus. Nós vamos conhecer no capítulo 9, capítulo 10, também em Marcos e Lucas. E 2 ao nome de Levi, que se encontra nos livros de Marcos e Lucas. Só que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos as informações de que ele era cobrador de impostos. Então, dessa forma, nós podemos perceber que Levi e Mateus eram sim a mesma pessoa. Ou seja, a Bíblia relata, os evangelhos, os escritores dos evangelhos relatam Mateus e Levi sendo a mesma pessoa, ligando essa atividade que ele praticava. Vamos para o item número 1, que vai falar o seguinte: Mateus, o homem. Acompanhe aí na sua revista. Mateus e Levi são nomes de origem semítica. A origem dessa palavra semita vem de uma expressão do Gênesis, que se referia à linhagem dos descendentes de Sem, que era filho de Noé. Esse quadro que você está vendo aí na sua tela agora, fala exatamente sobre o nome de Mateus, né? Uma das teorias é que poderia sim, Mateus teria recebido um novo nome do próprio Jesus, né? Jesus tenha dado a Levi o nome de Mateus, da mesma forma que Jesus nomeou Simão de Pedro, né? Poderia ser a mesma coisa com Mateus. E o nome Mateus é uma contração de Matatias, que no hebraico significa dádiva ou presente de Deus. E Levi também poderia ser um sobrenome. O pai de Mateus poderia ter o sobrenome de Levi, que neste caso, o nome completo dele seria Mateus Ben, ou filho de Levi. Os autores dos evangelhos de Marcos e Lucas, em um primeiro momento, usaram o nome Levi, pois este era o seu nome israelita. Nós temos a referência em Marcos, no capítulo 2, e também em Lucas. No entanto, posteriormente, esses evangelistas, esses discípulos, usaram também o nome de Mateus. Bom, item 1.1, as evidências bíblicas. Vamos conhecer então um pouco sobre as evidências que tratam da vida de Mateus. No Novo Testamento, nós temos 7 trechos que oferecem as informações sobre a identidade de Mateus. E aí nós vamos acompanhar no item 1.1.1, que vai falar essa evidência no próprio Evangelho de Mateus. Jesus chama Mateus, em seguida ele faz refeição com os publicanos e pecadores. No texto base dessa lição, mostra exatamente isso, Mateus 9, de 9 a 10, falando sobre o jantar que Mateus ofereceu a Jesus, logo depois que Jesus chamou ele para que viesse ser seu seguidor, que viesse ser o seu discípulo. Em Mateus 9:10, nós encontramos a expressão: e sucedeu que, estando ele em casa. Aqui, irmãos, nós temos uma teoria de alguns estudiosos, de alguns historiadores, que eles levantam essa hipótese de que essa casa poderia ser a casa de Jesus. Mas, em Marcos 12, 2,15, em Lucas 5:29,
deixa bem claro que essa casa pertencia sim a Mateus. Já no tópico 1.1.2, ou seja, no Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus chama Levi, filho de Alfeu, para segui-lo. Fala dessa forma, né? A referência de Marcos 2, 14 e 15 fala que Jesus chama Levi, filho de Alfeu. Aí já coloca o nome do pai dele também junto, né? No capítulo posterior desse mesmo livro, Marcos cita o nome Mateus como um dos 12. Então, o próprio Marcos, como nós comentamos antes, ele cita Levi, em seguida ele vai citar Mateus também. Continuando ainda nas evidências bíblicas, nós temos então o item 1.1.3, que vai falar sobre o Evangelho de Lucas. Lucas chama ele de Levi, né? E depois ele passa a citar Mateus como um apóstolo vocacionado. Já no livro de Atos, irmãos, Mateus, ele é citado quando ele estava reunido com os demais seguidores de Jesus no cenáculo, em oração, na espera do derramamento do Espírito Santo. E aí nós vamos ver também no item 1.2 sobre a família de Mateus. Muito provavelmente, Mateus nasceu em Cafarnaum, ou Cafarnaum, como muitos dizem, né? Que fica na costa do Mar da Galileia. E foi ali exatamente onde Mateus exercia o seu ofício de cobrador de impostos, como publicano. Essa referência se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 e 14. No item 1.3, irmãos, nós vamos falar sobre o ofício de Mateus. Alguns historiadores asseguram que, para exercer a função de cobrador de impostos, era necessário conhecer outros idiomas, tais como o aramaico, o grego e o hebraico. É importante observar que, no seu evangelho, Mateus faz mais do que uma referência ao aramaico. Irmãos, nós podemos observar o seguinte: naquele tempo, a política ela já era muito entranhada e muito misturada às religiões, às seitas locais, principalmente em Jerusalém, né, onde ficava o centro nervoso das religiões, né? E a profissão de cobrador de impostos, pelos judeus, não era bem vista, era vista com maus olhos. Nós podemos observar, acompanha na lição, que você vai observar isso também. Porque era uma profissão, era um sistema, na verdade, o sistema de cobrança de impostos de Roma era muito vulnerável, né? Então os publicanos eles não eram bem vistos, especialmente pelos judeus. Ou seja, eles eram considerados corruptos e tratados até como ladrões. Não muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje nós não conseguimos confiar nos nossos representantes, né? Então, era muito parecido, né? Os fiscais, cobradores de impostos daquela época, eles cobravam impostos também para si e para Roma, né? E eles ficavam com a sua parte, que Roma dava a eles, mas eles também exploravam as pessoas, né? Nós sabíamos também que existia um imposto até mesmo dentro do próprio templo, né? Mas isso é um assunto para outra lição, tá? Até porque já vimos também em outras revistas sobre isso, ok? Vamos seguindo então, nós vamos agora acompanhar no item 1.4, onde nós vamos falar sobre a hospitalidade de Mateus. Mateus recebeu na sua casa vários colegas de trabalho e outras pessoas de má fama para uma refeição dedicada ao Senhor Jesus. Aqui nós tiramos aquele pano de fundo onde alguns estudiosos declaram que a casa onde foi servido esse jantar seria do próprio Jesus, né? Mas nós sabemos que nessas referências que nós vimos aí, onde fala que lá em Marcos 2, em Mateus 9 e Lucas 5, deixa claro, né, deixa a evidência de que realmente a casa era de Mateus, ok? Bom, mas o fato de Jesus convidar um cobrador de impostos para seguir e posteriormente ser seu apóstolo, nos ensina algumas coisas, nos ensina várias lições. Primeiro, Cristo via nele algo que as pessoas comuns ignoravam. Normalmente nós vimos alguma coisa nas pessoas que outras não veem, né? Às vezes eu encontro uma pessoa, eu vejo em um irmão da igreja uma virtude dela, eu vejo nessa pessoa algo que ela pode ser útil, né, para a obra de Deus, já alguém que esteja do meu lado não veja também,
né? Agora, Jesus, como nos sonda por dentro, né, que conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, ele viu sim em Mateus os seus talentos e tudo que poderia ser útil para a sua obra e também para depois deixar como escrito para as gerações posteriores, né? Jesus seria capaz de conduzi-lo a uma posição de grande honra. Irmãos, por que isso? Mateus era considerado um ladrão. Mesmo ele não sendo ladrão, a gente não tem essa certeza, mas mesmo que ele não fosse um ladrão, ele teria essa fama. Por quê? Porque era um cobrador de impostos. E só pelo fato de ele ser um cobrador de impostos, ele era nivelado para baixo com todos os outros. Porque ele tinha a prática, muitas vezes até de uma certa arrogância, que eram esses publicanos, ele também teve essa fama, mesmo ele não sendo. Então Jesus viu a oportunidade nele e falou, não, aqui eu posso mostrar, que eu posso mudar a pessoa, o seu interior, eu posso transformar a sua vida, mesmo sendo ela quem ela seja. Ok? Olha como que Deus é bom, né? O terceiro item, Jesus sabia que poderia usar os seus talentos naturais para compor o texto canônico, ou seja, a inteligência de Mateus, a sabedoria de Mateus, a forma da tratativa com o povo judeu. Nós vamos entender por que isso, logo mais em seguida. E também, Jesus queria mostrar que a vocação para servir em seu reino independe de fatores socioeconômicos ou culturais. Um judeu, um publicano, um gentio, não importa quem seja. Se a pessoa teve um encontro real com Deus, se a pessoa teve um encontro real com Jesus, ela vai ser transformada, né? E Jesus vai usar essa pessoa onde quer que ela queira, onde que ele quer usar. Amém? Uma observação importante, irmãos, que nós temos na revista é que Jesus, ele se sentava no meio de pecadores. Ele queria mostrar que o evangelho não pode ficar restrito apenas a barreiras étnicas e culturais. Sua convivência com publicanos e pecadores causava irritação nos fariseus e escribas, pois estes viviam à base do exclusivismo judaico e da sua hipocrisia. Irmãos, é algo que nós temos até hoje, né? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas lá de fora da igreja e julgamos ela pela sua forma de viver, pelo jeito que elas são, pelo o seu convívio social, pela sua cultura, né? E nós esquecemos que essa pessoa, ela pode ser alcançada pelo Senhor e pode fazer coisas muito maiores do que nós mesmos já fazemos hoje. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus para a vida daquela pessoa. Então nós não podemos olhar para as pessoas e deixar elas de forma exclusiva e dizer que a salvação é a exclusividade de quem está dentro da igreja, sendo que na verdade a igreja somos nós, né? Então é algo importante, Jesus mostra isso ao trazer Mateus como seu seguidor, como seu apóstolo. Vamos para o ponto 2, vamos falar agora do Mateus o servo, e no item 1.1 vai falar do trabalho missionário de Mateus. Essa observação aqui é interessante. Na parte final de seu ministério, a convivência pacífica entre judeus e cristãos tornou-se inviável. E qualquer um que cresce em Cristo como filho de Deus não poderia permanecer dentro da sinagoga. Apesar disso, Mateus continuou anunciando o evangelho aos judeus, e seu trabalho evangelístico durou provavelmente 15 anos. A Bíblia em si não relata, né, como foi a vida de Mateus após a ascensão de Jesus, e muito menos após o Pentecostes, né? Mas alguns historiadores mostram isso, a gente vai conhecer logo em seguida. Mas Mateus, o foco dele era o povo judeu, ele queria pregar para os judeus, tanto que o livro dele, a sua estrutura literária, que nós vamos ver também em seguida, era voltada para os judeus. O item 2.2 vai falar dos últimos dias do apóstolo. Para alguns historiadores, Mateus tenha morrido de causas naturais na Macedônia ou na Etiópia. Já a tradição cristã mais amplamente aceita considera Mateus como um mártir, né, de acordo com o próprio Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um historiador da igreja dos 3 primeiros séculos, muito importante, né, e ele escreve livros interessantes com bases da própria Bíblia, sobre as histórias desses primeiros líderes da igreja, né? E o próprio Eusébio, ele fala sobre isso, né? Ele considera que Mateus foi um dos mártires também da igreja primitiva. Já outras fontes extras bíblicas
declaram que ele permaneceu em Jerusalém e nos arredores ali, cuidando da difusão do cristianismo, até quando ocorreu a perseguição de Herodes Agripa, no ano de 42. Aí sim, não teve jeito, ele teve que se espalhar junto com os demais cristãos que estavam reunidos em Jerusalém, né, quando Herodes iniciou essa perseguição contra os cristãos. Um fato interessante aqui, na passagem de Atos 1, no versículo 13, depois daquilo ali, depois dessa passagem, Mateus desaparece da Bíblia. Ele não aparece mais, não se relata mais sobre ele, né? As escrituras não dizem para onde ele foi ou como exerceu seu ministério. Segundo o livro dos Mártires, que foi escrito no século XVI por John Knox, Mateus teria morrido no ano 60, na região etíope de Pártia. Então nós vemos aqui que nós temos alguns relatos, né, extra-bíblicos, né, alguns historiadores que buscaram encontrar essa resposta, né, porque não se sabe qual fim realmente tomou Mateus, né, mas a gente percebe que ele pode ter morrido nessa região, né, por volta do ano 60. Mas alguns outros dizem que ele pode ter morrido até um pouco depois, né? Então, existe ainda essa diferença, né? Esse debate de quando foi a sua morte e onde foi que ele morreu, até porque a própria Bíblia não relata isso. Mas vamos seguir, vamos para o ponto 3. No ponto 3 vai falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus foi escrito aos judeus e apresenta Jesus como legítimo herdeiro do trono de Davi. E ele é, portanto, o rei de Israel. A respeito dos ensinos de Jesus, Mateus agrupa da seguinte maneira os ensinos de Jesus. Como que foram os ensinos dele? Nós temos o Sermão da Montanha, dos capítulos 5 a 7, a Comissão dos 12, no capítulo 10, as Parábolas do Reino, no capítulo 13, o discurso sobre a grandeza do perdão, no capítulo 18, e os discursos proféticos, nos capítulos 24 e 25. E aí nós temos a autoria. O autor mesmo do Evangelho de Mateus, ele conhecia a geografia da Palestina, ou seja, somente um morador daquela região para conhecer muito bem a sua geografia, né? E no caso Mateus conhecia muito bem a sua geografia. Ele estava bem familiarizado com a história dos judeus, seus costumes, suas ideias e as classes sociais. E aí nós temos uma observação importante. De acordo com as fontes históricas mais amplamente aceitas, Mateus teria escrito o texto do Evangelho em diversos lugares, na Judéia, no Egito, na Etiópia e em Pártia. Pártia hoje é a região nordeste do atual território do Irã. E na sua composição canônica, as diferenças no método de escrita provam que cada escritor utilizou-se de recursos narrativos próprios para a disposição do material. No caso de Mateus, ele não construiu seu texto em uma linha cronológica, mas fez uma abordagem tópica do ministério de Jesus. Ou seja, Mateus ele buscou mostrar muito mais o ministério de Jesus, né, como que seria a tratativa, quem é esse Jesus, quem era esse Messias prometido e que o povo judeu tanto esperava, do que fazer uma linha cronológica. Está bem destacado isso no livro dele. Mateus é o único evangelho que fala especificamente da igreja. Nós podemos verificar isso no capítulo 16 e também no capítulo 18. Ele mostra aos gentios como a igreja é formada, descrevendo vários episódios em que os gentios demonstram a fé em Jesus. Ainda no item 3.2, a sua composição canônica, nós podemos observar que Mateus escreveu esse evangelho antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Ele descreve Jerusalém em seu livro como a cidade santa, pois ela ainda estava intacta. Relatado isso em Mateus 4, 5, 27 e 53. Ele também menciona costumes judaicos que permaneceriam até os dias de hoje. E, além disso, a profecia de Jesus sobre a destruição de Israel, que foi descrita em Mateus 24, não traz nenhum indício de que já tinha sido cumprida quando Mateus registrou essas palavras. Quando Mateus relatou isso, relatou as palavras de Jesus. Então, diante disso, nós podemos concluir que Mateus foi escrito entre os anos de 50 e 60. Agora, por que Mateus escreve para os judeus? Nós temos as observações que são o seguinte. João escreveu à igreja e aos gentios. O livro de João é voltado para a igreja e para os gentios. Já o livro de Lucas
foi escrito para os gregos. E Marcos, ele se dedicou aos romanos. Então, com isso, Mateus, ele se voltou para os seus compatriotas, para os judeus. Ele focou entre os judeus, né? Tanto que Mateus, ele faz mais de 50 citações do Antigo Testamento e ele dá mais de 70 referências às escrituras hebraicas. No livro de Mateus, enfatiza 33 vezes que as obras de Jesus foram um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então é interessante a gente observar que o primeiro livro do Novo Testamento, ele traz quase que uma continuação do Antigo Testamento por causa dessas profecias que se vinham. Então existiam todas as profecias do Antigo Testamento e Jesus veio para cumprir todas elas. E muitas delas se cumprem em Jesus. E Mateus se preocupa em mostrar isso. E mostrar para os judeus quem é esse Jesus, quem é esse Messias, né, que eles tanto esperavam, que eles estavam buscando um líder político. E na verdade veio alguém muito mais do que isso, muito além disso. E Mateus se preocupa em mostrar para o povo judeu quem é esse Jesus e o Messias que eles esperavam estava ali. Continuando ainda, nós temos o subtópico 3.3.1, que fala das expectativas judaicas. O povo judeu aprendeu a esperar pelo Messias prometido, uma vez que muitas profecias falavam da sua glória e das suas bênçãos no seu reino. O Cristo esperado naquele momento deveria ser um libertador político e um líder religioso, como nós comentamos aqui. Dessa forma, Mateus tocou em uma questão de profundo interesse para todos os judeus. Eles não conseguiam enxergar o homem de dores nas mensagens proféticas, como por exemplo em Isaías 53:3. Uma vez que Cristo, evidentemente, não veio na forma como ele esperava, né? Não veio de uma forma como os judeus esperavam. E só na sua fase adulta que ele foi exercer seu ministério e começar a mostrar a que veio, os seus prodígios, seus milagres, né? E fazer os seus discípulos. E não era dessa forma que o povo judeu esperava. Então, a preocupação de Mateus era essa, mostrar Jesus sendo o Messias que eles estavam esperando há tanto tempo. Já o estilo literário deixa bem claro isso, né? Os tons judaicos e as particularidades do seu estilo literário. Um deles é a citação dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, mais do que qualquer outro escritor, Mateus cita os profetas do Antigo Testamento e faz referência frequente ao cumprimento das suas profecias. Ele faz uma utilização de termos do interesse judaico, né? Mateus emprega frases tais como Cidade Santa, por exemplo, né? Além disso, ele enfatiza que Jesus, ele não veio para destruir a lei. Jesus veio para cumprir a lei, né? E isso era importante para os judeus. E a condenação das práticas iníquas dos líderes religiosos. Mateus, por várias vezes, condenou, né, os líderes religiosos judaicos por suas práticas iníquas. Isso é algo que, para os gentios, ou para os romanos, ou para qualquer outra sociedade, não era interessante, mas para o judeu isso era muito importante. E por fim, Mateus não explica os seus comentários sobre as práticas religiosas dos judeus. Ou seja, subentende-se que os leitores já conheciam previamente. Até porque nós sabemos que os judeus, eles eram e ainda são, até hoje, né, pessoas, são exímios estudiosos da palavra de Deus, né, do Antigo Testamento principalmente. E por conclusão, irmãos, nós temos a observação de que alguns historiadores e pesquisadores, eles questionam a identidade de Mateus. Alguns estudiosos sugerem que ele não seja quem acreditamos que ele é, e muito menos que ele seja o autor do Evangelho de Mateus. No entanto, o conjunto de evidências históricas nos fornece subsídios não somente para acreditarmos que conhecemos o Mateus correto, mas também para entendermos que ele foi usado pelo Espírito Santo para desenvolver um ministério pastoral e missionário muito útil entre os judeus. Pela graça e pela misericórdia de Deus, Mateus, de possível corrupto, passou a apóstolo do Cordeiro. Além disso, ele gozou do privilégio de ser usado pelo Senhor para compor um dos documentos imortais da humanidade, pois a sua obra literária é parte substancial das Escrituras Sagradas. É algo muito importante, irmãos. O livro de Mateus é algo muito importante. É um relato bíblico cheio de detalhes sobre o ministério de Jesus, né, voltado para os judeus,
porque o foco dele foi escrever para os judeus, mostrando quem era o Messias, que ele estava entre eles, né? E focado principalmente em mostrar que a pessoa pode ter o seu passado da forma que for. Quando ele se entrega para Jesus, ele pode mudar de vida sim. Ele é transformado, né? E nós conhecemos isso no próprio Mateus, né? Assim como também Paulo, que nós vamos ver nas próximas lições também. Amém, queridos? Essa foi então a nossa lição de número 2 dessa revista. Não deixe de acompanhar as próximas lições, que essa revista está muito interessante. Nós vamos conhecer um pouco dos demais apóstolos, discípulos e personagens importantes do Novo Testamento. Que Deus abençoe você, um ótimo domingo e até a próxima.